todos. Igreja animada, né? Prazer estar aqui mais uma vez, nessa manhã, para mais uma vez ministrar a palavra aqui. Eu espero que essa palavra venha falar o nosso coração, assim como falou o meu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo possa estar sempre com cada um de nós, fazendo com que ele continue presente na vida de cada um. Eu falei para a irmã Jane que eu não ia cantar, mas eu vou cantar um louvor, porque esse louvor é um louvor de decisão. E eu acredito que ao ler essa mensagem nessa manhã, eu necessito de uma decisão mais ampla na minha vida. Esse louvor faz com que ajude a tomar mais e mais decisões ao lado do Senhor Jesus. Amém. Ele diz o seguinte: existem coisas que palavras não conseguem expressar, apenas no olhar que pode perceber algo que fica escondido e guardado no teu coração, que vai além da razão do nosso frágil saber. Deus conhece a tua vida e sonda os teus pensamentos. Não existe coisa ou pecado que não possa apagar, perdoar. O amor de Cristo o amor de Cristo por você é muito mais que um sentimento. Ele provou na cruz, morreu por tanto te amar. Agora cabe a você a decisão de aceitar ou não a Jesus em sua vida. O que passou não volta mais, já não pode te fazer chorar. Tá bom, então. Deus abençoe cada um. Bem, meus queridos, nessa manhã eu irei falar de um assunto que todos nós conhecemos demais, mas ao ler essa mensagem nessa manhã, eu confesso a você que tocou profundamente no meu coração, porque essa mensagem começa com uma pergunta, e a pergunta que começa está no livro de Marcos 10, de 17 a 22. E essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, que eu fiz essa pergunta para mim mesmo nessa manhã, e eu pedi a Jesus para que Ele mostrasse o que é necessário para que eu tenha a vida eterna. Que nós possamos fazer essa mesma pergunta individualmente, para falar com Jesus, Senhor, o que eu necessito para ganhar a vida eterna? E para que Ele possa nos dar essa resposta, aconteça o que acontecer, mas para que possamos tomar uma decisão acertada em nossa vida. Marcos 10, 17 em diante. Todos abriram suas Bíblias? Querido Deus, bondoso Pai, nesse momento, Deus, queremos te agradecer por mais um momento, por mais uma oportunidade de abrir a tua palavra. Venha falar conosco, Deus, nessa manhã. Mas não fale o homem, mas fale, Senhor Jesus, aos nossos corações, envolvidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aqui diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem aqui faz uma pergunta ao Rei do Universo. E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, e é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai vender tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue.
Ele, porém, contraído com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus queridos, eu confesso a vocês, depois que eu li essa mensagem, essa manhã, no decorrer da mensagem, tocou em mim. Porque eu acho que você já deve ter lido essa mensagem em algum momento. E aqui diz o seguinte na mensagem. O jovem rico era um rapaz como qualquer um jovem da igreja hoje. Era membro de uma congregação cujos líderes se preocupavam muito com normas, leis e regulamentos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Fazer isso é pecado, fazer aquilo também é pecado. Aquele jovem cresceu tendo um conceito errado de Deus. Imaginava-o sentado no seu trono de justiça, ditando regras, com o rosto sério e uma vara na mão, pronto para castigar o desobediente. Desde pequeno, seus pais e os seus líderes da igreja exigiram o fiel cumprimento de todas as normas. Eram líderes preocupados com a imagem da igreja. O que realmente apontava para eles era o que as pessoas cumprissem as normas, que fossem bons membros de igreja e nada mais. O jovem rico aprendeu esse modo a cumprir todas as normas e leis. Paralelamente, era um jovem bem comportado, ativo na igreja, participava das pregações e cultos, podia ser apontado como exemplo para outros, mas alguma coisa estava errado lá no fundo do seu coração. Será também nós não vemos a igreja com esse mesmo comportamento desse jovem rico? Muitas vezes a gente vê alguém bem comportado na igreja, uma pessoa que faz tudo na igreja, uma pessoa que está ocupando cargo na igreja, uma pessoa que está fazendo com que as pessoas se orgulhem daquela pessoa, e muitas vezes falta algo nele, está preocupado apenas com leis, com regulamentos, com a plataforma da igreja, com o nome da igreja, com a placa da igreja. E muitas vezes eu fiquei analisando para mim mesmo, será se eu estou como aquele jovem, preocupado com as normas da igreja, preocupado em seguir mandamentos, leis e outras coisas mais. Mas a história está registrada no livro de Marcos 10, como nós já lemos. Os líderes da igreja ainda preocupados somente com o cumprimento rígido das leis foram os primeiros a sair ao encontro de Jesus. O registro sagrado narra assim, e aproximadamente dele. Os fariseus perguntaram, e aproximando-se dele perguntaram, tentando, é lícito um homem repudiar sua mulher? Marcos 10, 2. Você recebe inquietude e detalhes, líderes. Sua grande preocupação era apenas com os detalhes. A gente vê aqui que a única preocupação dos líderes religiosos naquela época era apenas com detalhes, com leis, com regulamentos. E é de algum modo possível obedecer a tudo e estar completamente perdido dentro da igreja. Muitas vezes nós obedecemos, nós estamos fazendo tudo certinho e às vezes nós estamos perdidos dentro da igreja. É interessante que este foi um tratamento de choque. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Está lá em Marcos 10, 20. Mas a angústia não desapareceu. O desespero aumenta. A sensação de estar perdido é cada vez maior. Jesus olhou para ele com ternura e com amor.
Então vejamos bem, aquele jovem fazia, ele cumpriu o dízimo, era fiel com Deus, ele fazia tudo direitinho, mas ele não se achava seguro ainda para entrar no reino dos céus. Sabe, Jesus também ama você, não importa se você é pobre, não importa se você é preto, não importa se você é rico, não importa se você é branco, não importa a sua condição social, Jesus te ama, assim como Ele me ama. Não importa o seu passado, não importa o seu presente, mas o que mais importa é que Jesus tem um plano de salvação para você. Jesus tem um plano de salvação para mim. E esse plano de salvação está sob a nossa responsabilidade. Pondo-se em que pode ser que em algum momento de sua vida sinta que ninguém gosta de você, que seus pais não o compreendem, que seus professores não apreciam seu valor, que a vida lhe negou as oportunidades, que deu a outros, que o mundo inteiro não aceita. Pode até ser que você não goste de você mesmo. Tudo isso pode, de algum modo, ser verdade, mas Deus gosta de você. Não importa as pessoas que estão ao seu redor, não importa se alguém gosta de você ou não importa o que você faz, as pessoas gostam do que você faz, não importa a sua qualidade, não importa o seu tamanho, a sua posição social. O que importa, o que é mais importante sobre tudo isso aí é que existe alguém que gosta de você. E esse alguém chama-se Jesus. Pois Jesus veio a esse mundo para pagar o preço do pecado. Jesus veio a esse mundo para nos resgatar da mão do inimigo. E Ele tem um plano de salvação gratuitamente para cada um de nós, mas nós precisamos aceitar como Ele é. Ele traça todas as diretrizes para a nossa vida espiritual. Nós temos um manual, que é a palavra de Deus, nas nossas mãos, para que nós possamos fazer com que esse manual nos alcance para vivermos com Cristo eternamente. Mas de algum modo, são verdades que muitas pessoas, mesmo com esse manual na mão, vão se perder com esse próprio manual. Ao compreender, nesse momento, tenho a certeza de que Ele está bem perto de você. Deus está bem perto de cada um de nós nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Ele aceita o seu pedido. Amém. O que farei, Senhor, para que eu possa ser salvo? O que eu possa fazer para me salvar? O que você pode fazer para se salvar? Jesus tem a resposta imediatamente para você. Você vai corrigir a sua vida, você vai pensar o que você está fazendo. Eu pensei até no que está escrito no livro da vida nessa manhã. Sobre tantas coisas que eu já fiz, que pode estar escrito no livro da vida. Coisas vergonhosas poderá estar escrito no livro da vida. Mas, Senhor, nesse momento, eu quero falar para vocês que eu me ajoelhei e disse, Senhor, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, vai lá e apaga essas coisas negativas do livro da vida, para que possa ser escrito uma nova vida, uma nova escritura sobre a minha pessoa. Que você possa fazer também a mesma coisa, para que Deus possa apagar algumas coisas erradas, às vezes até por pensamentos, palavras, obras e ações, que está escrito no livro da vida. E se está escrito lá, um dia nós vamos ter um acusador para nos acusar. Mas se Deus apagar aquilo que está escrito de negatividade da nossa vida, o inimigo não tem com que apagar, não tem com que nos acusar, porque Deus apagou. E quando Deus apaga, Ele não escreve mais, porque as nossas transgressões vai ser jogadas nas profundezas do mar, em nome do Senhor Jesus. E Ele nunca mais vai se lembrar. É interessante que o jovem rico viu seus conflitos internos, suas lutas, suas angústias, viu sua desesperada situação, perdido dentro da igreja, perdido, cumprindo todos os momentos perdidos, obedecendo a todas as normas. E sabia qual o seu problema? Disse Jesus: apenas você não ama a Deus. Porque Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos,
como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, que seu amor permanece. Se nós amamos a Deus, nós fazemos com que não viemos desgostar a Deus. Viemos fazer tudo aquilo que Deus nos oferece, o que Deus quer que nós façamos, que nós façamos pela nossa obediência. Então, apenas você não me ama, em seu coração não há lugar para mim. Em seu coração não há lugar para o dinheiro, só há lugar para o dinheiro. Você está disposto a guardar mandamentos, mas você não me ama. E enquanto não me amar, eu não aceito nada de você. Se nós não amamos a Deus, não adianta eu guardar os mandamentos, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu guardar o sábado, não adianta eu devolver dízimo, não adianta eu fazer nada que Deus não aceita. Deus aceita que nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser o primeiro lugar na minha vida. Ele deve ser o primeiro lugar na vida de cada um de vocês. Ele deve ser em primeiro lugar na vida de cada um de nós. É interessante que mandamentos, mas você não me ama. Enquanto não me amar, eu não aceito nada de você. Não adianta guardar mandamentos, cumprir normas, obedecer regulamento, se você não me ama, se você não me amar. Nada disso tem sentido. E você continuará com essa terrível sensação, com esse vazio na alma. Vamos fazer uma coisa, meu querido filho. Você agora vai para casa, tira o coração o amor, as coisas deste mundo, coloca-me como o centro da sua vida, então vem segue. A Bíblia diz que o jovem pesaroso dessas palavras retirou-se Cristo, não é isso? Então Jesus quer falar essa mesma palavra para cada um de nós nessa manhã. Vai para casa, pense, entrega o seu coração a mim. Porque Jesus ele não pede riqueza, não pede dinheiro, não pede altos valores dizimados, ele não pede tanta obediência ao mandamento, porque mandamento, devolução de dízimo, nada disso salva ninguém. A única pessoa que salva é Cristo. Mas só que quando nós somos salvos em Cristo, nós fazemos todas essas coisas automaticamente. Se eu sou salvo em Cristo, eu devolvo meu dízimo. Eu procuro ser fiel na devolução dos dízimos e ofertas. Se eu sou salvo em Cristo, eu procuro obedecer a Deus pelos seus mandamentos. Se eu sou salvo em Cristo, eu procuro fazer a vontade de Deus amando o meu próximo. Se eu sou salvo em Cristo, eu faço todas essas coisas, porque isso entra automaticamente na pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador pessoal da sua vida. É possível que você esteja pensando: felizmente eu não tenho riqueza. Pode ser, mas às vezes não precisamos ter riqueza para destornar Jesus no coração. Seria possível você amar mais um artista de televisão que Jesus, um esporte, um namorado, uma profissão, os estudos, coisas até boas, mas que podem ocupar o lugar de Cristo no seu coração? Pode ser até que você ame mais a sua igreja, a doutrina da sua igreja, o nome da sua igreja, do que o Senhor Jesus. Pergunto: qual deveria ser a nossa primeira preocupação? Amar a Jesus e guardar normas, ou guardar normas. Às vezes estamos mais preocupados que os jovens, obedeçam às normas e não amem a Jesus. O interesse de Jesus é diferente. Dá-me, filho meu, teu coração, diz ele, enquanto bate a porta do coração humano.
Então Jesus não está pedindo a você riqueza, Jesus não está pedindo nada de você, propriedade, ele está pedindo apenas o coração. Aí muitas pessoas dizem, Deus dá sorvete, só quer o coração, porque quando você entrega o coração, você entrega o corpo inteiro. Você entrega o corpo inteiro, você entrega o coração, você entrega o corpo inteiro, irmãos. Então Jesus está pedindo, dá-me, filho meu, o seu coração. E ele dá para não pegar contra ti. Né? Diz ele, enquanto bate a porta do coração humano, há algo que nunca deveríamos esquecer. É possível de alguma maneira cumprir normas sem amar a Jesus, mas é impossível amar a Jesus e deixar de cumprir as normas. É impossível você amar a Jesus e deixar de não guardar o sábado. É impossível você amar a Jesus e não devolver o dízimo e ofertas. É impossível você amar a Jesus e você não se preocupar em ajudar o ser humano. É impossível você amar a Jesus e não cumprir com todas as outras coisas. Tudo isso é meio de salvação. Sabe qual é o nosso grande drama na vida espiritual? Sabe por que não somos felizes na igreja? Falta amor por Cristo. Quando você vê alguém que está feliz com a igreja, ele não está com raiva da igreja, ele está com raiva de Cristo. Quando você vê alguém dizendo, ajoelha dessa igreja, ele não está enjoado da igreja, ele enjoou Cristo. Porque faltou amor, não pela igreja, mas faltou amor por Cristo. Estamos na igreja porque gostamos dela. A sua doutrina nos convenceu. O pastor fez um apelo irrecusável. Estamos na igreja porque nossos pais querem, ou então para agradar os filhos ou o esposo ou a esposa, ou simplesmente porque todo ser humano tem que ter uma religião, mas não porque amamos a Jesus, a ponto de dizer, eu não posso viver sem ti. Então nós precisamos de tudo isso aí, mas isso aí é um cumprimento. Em primeiro lugar, precisamos de Jesus e reconhecer que nós não conseguimos viver sem Jesus. É interessante aqui, que lendo essa mensagem aqui, eu vi aqui, todos vocês já devem ter ouvido, o meu pastor Ariano curou. O pastor disse, uma certa vez, a uma velhinha, em certo dia, tinha quase 60 anos. Uma velhinha em certo dia tinha quase. O pastor disse a uma velhinha em certo dia, tenho quase 60 anos de casado. Pode perguntar ao meu marido, ele dirá que ele sempre foi uma esposa perfeita, fiz tudo o que uma boa esposa deve fazer. Agi sempre do modo certo, mas nunca fui feliz. Por quê? Perguntou o pastor. Eu não amo meu marido, pastor. Foi a resposta. Mas então, por que você casou? A velhinha emocionando ao dizer, aos meus tempos de mocinha, a gente não escolhia marido. Eram os pais que escolhiam marido para a gente. Um dia meu pai disse, filha, daqui a 2 meses você vai casar com o filho do meu compadre. O enxoval foi preparado, a festa ficou pronta, e faltando 2 dias para o casamento, conheci meu noivo. Não gostei, e nunca consegui gostar, mas casei porque tinha que obedecer. Fui uma esposa perfeita, mas nunca fui feliz. Então a mesma coisa é quando a pessoa, seguindo esse exemplo de raciocínio dessa pessoa se casou com alguém, escolhido por uma outra pessoa, mesmo assim é quando nós não gostamos de algo. Por isso que eu falei para minha mãe, acho que eu já falei para vocês aqui, minha mãe ela admira muito quando eu vou no Ceará, que a gente faz aqueles cultos que junta 50, 60 pessoas. Agora no meu aniversário do Ceará deve ter mais ou menos 80, 100 pessoas. Deixou a rua, né? Então, mas minha mãe admira, falou, meu filho, eu admiro muito a sua religião, mas eu não vou seguir, porque eu gosto muito de forró. Aí,
essa pessoa aqui, ó, casou com uma pessoa, viveu 60 anos, foi honesta com ele, fez tudo direitinho com ele, mas não era feliz, porque não gostava. Eu falei, minha mãe, a senhora não vai para o céu, sabe? Porque eu estava sendo com ela, a senhora não vai gostar de estar no céu. Tem que falar sinceramente para minha mãe, tem que falar para ela. Agora ela está com um problema lá de saúde, pediu que talvez se tivesse passado por uma cirurgia, vai fazer 93 anos, ela falou, meu filho, agora é hora por mim para eu não passar por essa cirurgia, não sei se passar por essa cirurgia. Porque a igreja que ora pela minha mãe, que ela não queria passar por cirurgia. Amém. Certo? Então vejamos bem, nem assim acontece com a pessoa que nós amamos, que nós vivemos, mas não amamos. Nós não conseguimos viver felizes com esse tipo de coisa. Nunca poderemos ser felizes sentados na igreja, porque nascemos nela, ou por causa da pressão social, religiosa ou familiar. Todos os motivos só têm algum sentido quando o grande motivo é o amor por Cristo. Se não for assim, a vida cristã se tornará um inferno, um fardo horrível para se carregar. Fazer as coisas só porque estamos batizados, só porque temos que cumprir normas de uma igreja que assumimos só para agradar os homens, é a pior coisa que pode acontecer. Sempre estaremos pensando em sair, abandonar tudo, ou então, quando ninguém vê, estaremos fazendo as coisas erradas. Só para terminar aqui, eu deixaria de ler isso aqui. O jovem rico partiu triste e não voltou mais. Estava pronto a ser um bom membro da igreja, mas não entregar o coração ao mestre. Alguma vez você já se perguntou por que está na igreja? É uma pergunta. Alguma vez você já se perguntou por que está na igreja? Você que se encontra na igreja anos e mais anos, vem visitar a igreja e não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, já se perguntou por que eu estou na igreja? O que é que eu estou fazendo na igreja? Por que eu vim para o culto da igreja? Você já se perguntou sobre isso aí? Não faz essa pergunta às pessoas. Por que eu estou na igreja? Eu acredito que todos nós que viemos para a igreja temos um objetivo. Eu venho para a igreja porque o meu objetivo não é se salvar. Eu venho para a igreja porque eu quero estar ao lado de Jesus quando ele voltar. Eu venho para a igreja porque eu quero ir para Nova Jerusalém, uma cidade pavimentada de ouro. Não uma cidade como Belmonte que você vê alguma coisa ali para lá no centro, mas nos bairros é tudo sul. Mas eu quero morar em uma cidade onde o rei do universo é o próprio Deus. Então, neste momento, embora você não possa ver Jesus, está aí perto de você. Se você com os braços abertos dizendo, venha a mim, filha, venha a mim, filho, está você triste, venha a Jesus, Ele confortará a sua alma cansada. Sente-se só, venha a Jesus, Ele preencherá o seu coração de tal maneira que não se sentirá mais frio da solidão. Pensa o peso da culpa de algum erro passado com a tormenta, venha Jesus. Ele morreu para pagar o preço dos seus erros e está disposto a dar-lhe hoje a oportunidade de começar uma nova experiência. Não importa quem é você ou como você vive, não importa o seu presente nem o seu passado, não importa as suas virtudes ou os defeitos, suas vitórias ou derrotas, venha Jesus. Aqui está falando, não importa quem você é, não importa o que você fez, o que você tenha feito ou deixou de fazer, não importa o seu presente, não importa o seu passado, mas o que importa é o seu presente, é o seu futuro ao lado do Senhor Jesus. Amém. Você precisa se preparar ao lado do Senhor Jesus. Jesus está te chamando. Toma uma decisão ao lado do Senhor, porque Ele quer te salvar. Ele quer tirar você dessa vida de amargura, de problema, de dificuldade. Venha a Jesus. Não faça como aquele jovem rico que fez a pergunta a Jesus e desistiu. Mas faça como Zaqueu, como Nicodemos, que fez a mesma pergunta a Jesus e aceitou.
ir para os seus braços. Se você deseja aí aos braços de Jesus, você pergunta a Ele, toma uma decisão o mais rápido possível, que Jesus quer te salvar. Jesus quer o melhor para você. Pense nisso. Diz que tem algo de grande para te oferecer. Que Deus abençoe você. Amém. Glória. Deus abençoe.